Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Muitos jogos aconteceram neste sábado no país do futebol. Alguns resultados de clássicos que você vai saber aqui no canal Orlando Batista Esportes. O Campeonato Alagoano que teve mais uma rodada, a sexta, e desta vez não teve gol. Todas as partidas terminaram empatadas, mas pelo menos 3 equipes já estão garantidas para a fase semifinal da competição e 2 estão brigando pela última vaga. Daqui a pouco teremos as coletivas do técnico do CSA, o Igor Magalhães, falando desse segundo resultado de empate consecutivo no campeonato estadual, do técnico do CRB, Humberto Louser, falando também de 4 jogos consecutivos que a equipe não consegue ganhar e também dos jogos que as equipes vão fazer neste meio de semana pela Copa do Nordeste. Deixa eu abraçar você que acompanha o nosso canal, você que deixa o like, que faz o seu comentário, que compartilha o link com outras pessoas. Se você não é inscrito, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Olha, muitos jogos aconteceram neste sábado e a gente dá destaque para o Campeonato Pernambucano. Com a violência absurda na rua, na Grande Recife, a equipe do Santa Cruz jogou no estádio do Arruda e venceu a equipe do Sport pelo placar de 1-0. O gol foi marcado por um jogador que já passou pelo CSA, o Douglas Esquilo. Fez o gol da vitória da equipe do Tricolor. Em outro clássico, aqui no Nordeste, a equipe do Bahia jogou na Arena Fonte Nova e empatou em 0-0 diante da equipe do Vitória. Já pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu a equipe do Floresta na casa do adversário pelo placar de 1-0 com um gol de Iago Pikachu. No Campeonato Carioca, a equipe do Vasco da Gama sempre esteve atrás do placar jogando contra o Volta Redonda. 1-0 foi buscar um empate, 2-1 foi buscar um empate e o jogo terminou num empate em 2-2. Pelo Campeonato Catarinense, 3 partidas foram realizadas. Chapecoense e Criciúma empataram em 0-0. Já a equipe do Avaí venceu o Joinville 3-0 e o Brusque derrotou o Barra pelo placar de 2-0. No Gaúcho, o Grêmio passeou diante do São José, não teve pena e goleou pelo placar de 5-0. No Mineiro, o Vila Nova recebeu o Atlético Mineiro e aí com gol de Hulk, o Atlético venceu pelo placar de 1-0, portanto os principais resultados deste sábado no país do futebol. No Campeonato Alagoano, vamos então detalhar as partidas. O time do CSE jogou contra o Coruripe no estádio Juca Sampaio e aí o empate ficou em 0-0. Um dos destaques da partida foi o goleiro Tom da equipe do Coruripe fazendo grandes defesas e garantindo o empate em 0-0, que deixou a equipe viva e brigando pela classificação para a fase semifinal. Tivemos no estádio Rei Pelé a equipe do CSA jogando e empatando diante do Asa. A partida terminou em 0-0. Porém, o CSA foi melhor em campo. Foi o confronto da melhor defesa do Asa jogando contra o melhor ataque, a equipe do CSA. Logo aos 4 minutos, a equipe do CSA teve a oportunidade de abrir o placar, porque o Álvaro avançou, fez o cruzamento, a bola chegaria para o Thiago Marques, mas aí o Christian Lucas se antecipou, desviou, a bola bateu na travessão e o CSA não aproveitou o rebote. O CSA continua ainda em cima, teve a oportunidade grandes com vários jogadores e aí o jogo terminou realmente no empate em 0-0. Brian, aos 9 minutos, meu amigo, obrigou o goleiro da equipe do Asa a fazer também uma grande defesa, o Matheus. Teve também jogada pelo lado direito muito forte com o Gustavinho, teve o Roberto aparecendo pelo lado esquerdo, enfim, até os 23 minutos do primeiro tempo eu olhava com ali, atenção, o goleiro do CSA não tinha feito, por exemplo, uma grande defesa. E aí o resultado prevaleceu no empate em 0-0. A equipe está classificada, agora faz sua última partida nessa primeira fase, jogando contra o Peredense para brigar pela primeira posição. E após a partida, o técnico do CSA, o Igor Magalhães, falou com a imprensa e fez uma análise do que foi o resultado, a atuação da sua equipe. Eu acredito pelo volume e por tudo que nós construímos, eu acredito que nós merecemos um placar diferente, né? Por todas as oportunidades criadas, por tudo aquilo que nós induzimos o jogo, empurrando o adversário para a linha defensiva. Praticamente o George não tocou na bola, nós tivemos muitas situações de entrar pelo lado do campo, de entrar pelo corredor central, mas hoje a gente não estava feliz, principalmente ali no ponto final, de finalizar bem para poder concluir em gol.
Igor, boa noite. Hoje foi um confronto do melhor ataque contra a melhor defesa. E num raciocínio rápido, a melhor defesa se deu melhor. Mas na sua avaliação, o número de criações do CSA na partida, dá para avaliar como um jogo positivo para o ataque azulino? Dá para avaliar como um jogo positivo. É lógico que a gente sempre, quando analisa um jogo como esse, como foi 0 a 0, a gente vai achar que estava tudo ruim, né? Mas nós criamos várias oportunidades. Talvez, quando as coisas não vão acontecendo, é normal, principalmente se tratando. Tirando o Thiago e o Igor Bahia, nosso time é jovem. Se você pegar ali os nossos atacantes, principalmente tirando essas duas peças, é muito jovem. Então, normalmente, vai criando uma ansiedade normal, natural do jogo. Essa maturidade, como eu falei para vocês, de equipe e principalmente dentro das funções, ela vai acontecer com o tempo. Esses jogadores, eles têm demonstrado daquilo que nós temos como planejamento dentro do ano. Eles têm entregado muito e hoje foi mais uma amostra disso. Nós criamos um volume absurdo para um clássico, né? O primeiro tempo, acredito que nós tivemos 5 finalizações, bola na trave, possibilidade da bola ficar correndo na área do adversário, chute de média distância com 2 meias, né? Com 2 atacantes de beirada, com um centroavante. Depois a gente aumentou um pouco mais, fazendo uma troca, colocamos uma característica mais de força, espetando, que era o Buga, e mesmo assim a gente conseguiu empurrar o adversário, botando mais energia para dentro do jogo. Cruzamentos laterais, chute frontal, um pouquinho mais de paciência, eu acredito que a gente conseguiria fazer o gol, né? Mas também não tira o mérito da organização também do adversário em termos de tentar nos bloquear. Eles conseguiram dentro da proposta deles, mas nós continuamos na nossa caminhada. Tá aí então o técnico do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. No interior do estado tivemos a partida do CRB contra a equipe do Muricy. Meu amigo, que jogo feinho, né, cara? Feinho. A equipe do CRB criou algumas oportunidades logo no início do primeiro tempo. Mas depois, a equipe do Muricy, que tem um bom jogador, Edinho, e que estava tendo liberdade, dada inclusive pelo Natan Melo, e aí começou a criar jogadas. Mas a penúltima bola não encaixa no time do Muricy. Criou as oportunidades, mas não aproveitou. No primeiro tempo, a grande defesa foi feita, inclusive, pelo goleiro da equipe do CRB, o Matheus Albino. No segundo tempo, o CRB que jogou, paz, meus senhores, com 3 zagueiros. Não é que jogou definitivamente com uma linha de 3 zagueiros, mas usou um terceiro homem, um terceiro zagueiro para compor o lado esquerdo da sua defesa, fazendo o papel de lateral esquerdo. Isso porque remete à não confiança no Matheus Pureza, que é um lateral direito, e quando tem um lateral direito, ele usa o Matheus Ribeiro pela esquerda. Isso hoje não aconteceu. Aí o CRB jogou com o Matheus Albino, o Matheus Ribeiro, Henry, hoje foi titular, o Ian Souto e o Darlisson sendo lateral esquerdo da equipe do Clube de Regatas Brasil. O Ian Souto saiu ainda no primeiro tempo sentindo uma lesão na coxa. É problema para a partida diante do Altos na próxima quarta-feira pela Copa do Nordeste. No setor de meio de campo, a equipe do CRB teve o Natan Melo, o Caliel e o GG. Meio de campo apagado no primeiro tempo. Incrível, muito espaço do setor de meio de campo para o setor de ataque da equipe do Clube de Regatas Brasil. Que tinha no ataque o Vinícius Barata, muito mal no jogo, não apareceu. O Anselmo Ramon, que é um cara que tem qualidade, mas desperdiçou boas oportunidades, inclusive com chutes totalmente descalibrados. E aí também teve o lateral, aliás, o lado esquerdo, o Léo Pereira, também apagado na partida. No segundo tempo, o CRB começou a fazer as modificações, o GG jogando mais pelo lado esquerdo, ali auxiliando o próprio Léo Pereira. Apareceram algumas jogadas, inclusive com a participação também do Anselmo Ramon. Depois, o Danielzinho entrou, foi construída uma boa jogada, inclusive quando ele dando passe para o Matheus, recebendo, fazendo cruzamento, o Anselmo faz um grande cabeceio, mas o goleiro da equipe do Muricy fez uma grande defesa. O CRB teve um pouco melhor no segundo tempo, mas não foi suficiente para vencer a barreira construída pelo time do Muricy, que cansa. Fecha então ali a defesa, baixa as linhas, fica para o contra-ataque. Não tem força também para contra-atacar, mas também não levou gol. Fez o que queria, conquistou um ponto diante do CRB, que chega a 4 jogos sem vencer. 3 pelo Campeonato Estadual da Primeira Divisão. Após a partida, quem falou com a imprensa foi o técnico Humberto Lousa, fazendo análise do que foi o jogo. Resultado muito ruim, decepcionante para as nossas pretensões. Uma vitória hoje já nos classificaria, a gente ia jogar a última rodada buscando uma melhor colocação.
Tivemos oportunidades de fazer os gols, infelizmente a gente não foi eficaz na noite de hoje. Mas a palavra que resume, a gente está decepcionado por aquilo que a gente não conseguiu na noite de hoje, que eram os 3 pontos. Então, resumindo isso aí, fazer as nossas reflexões, ter sabedoria, saber que todo mundo tem responsabilidade e o momento de assumirmos as nossas responsabilidades, falar o mínimo possível para que a gente possa voltar a vencer. São 4 jogos sem vencer, isso tem nos incomodado. Então, como eu falei, fazer reflexões, cada um assumir a sua parcela e, como eu disse, uma noite decepcionante para nós. O destaque do Muricy, o goleiro. Tua equipe pressionou, mas não é dar destaque o goleiro, tua equipe tinha que vencer, né? Sim, a gente lamenta a questão do resultado, até pela a nossa estratégia para a sequência, né? A gente tem mais 3 jogos sequenciados, a gente vai fazer uma viagem complicada de retorno, então permitiria a gente ter algumas alternativas, mas olhar para frente, como eu falei, nós tivemos volume, tivemos possibilidade de fazer gols, finalizamos bastante, mas infelizmente a gente não foi eficaz na noite de hoje. Então o resultado nos traz um prejuízo muito grande, que nos cabe refletir, se calar, trabalhar, certo? Para que a gente possa dar resposta. A expectativa era que a gente respondesse hoje com uma vitória, até tivemos oportunidades para sair com essa vitória, mas infelizmente a gente não conseguiu sair com esse resultado positivo. Tá aí então o técnico Humberto Louser falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Confirmando, portanto, ninguém venceu, todos os jogos terminaram empatados em 0-0. CSA e Asa, CSE e Coruripe, Muricy e CRB. 3 equipes já estão classificadas para a fase semifinal do campeonato alagoano. CSA, primeiro, com 14 pontos. Segundo colocado, Penedense, com 12. Terceiro, Asa, com 10. Aí brigando pela última vaga, CRB, quarto, com 9 pontos. E a equipe do Coruripe, com 8 pontos conquistados, é o 5º colocado. Os 2 times se enfrentam no próximo sábado. E aí vamos ver quem se classifica para a próxima fase da competição. A próxima rodada tem então as seguintes partidas. Tem o Penedense recebendo a equipe do CSA, CSE jogando em casa, fazendo um clássico diante do Asa, e a equipe do CRB no estádio Repelé jogando contra o Coruripe. O CRB precisa pelo menos de um empate para avançar de fase. Lembrando também que pela Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, 2 partidas envolvendo os clubes de Alagoas. Às 9h30 da noite, tem lá no Ceará, lá em Fortaleza, Ceará e CSA, e em Teresina, o Altos recebe a equipe do Clube de Regatas Brasil. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo, deixa eu abraçar o Gilson Lima, aqui no bairro de Santo Eduardo, acompanhando o nosso trabalho, aliás, no bairro de Santo Amaro, acompanhando o nosso trabalho. Abraço para você também, que está no bairro de Santo Eduardo acompanhando a gente. Abraço também o Souza, que é torcedor da equipe do CSA, lá em Jatiuca, acompanhando o canal Orlando Batista Esportes. Abraço também o José Pereira, no Rio de Janeiro, e a você que participa e que colabora com o nosso canal, deixando o seu like, fazendo o seu comentário, compartilhando o link com outras pessoas. Se não é inscrito, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.